dinheiro está mudando e talvez a moeda do futuro não seja feita de papel, seja feita de matemática. Hoje você vai entender como funciona o Bitcoin e por que uma moeda que não existe fisicamente pode valer mais do que países inteiros. E não esquece, já vai deixando o like e me seguindo para não perder nenhum conteúdo. Muita gente se pergunta, mas afinal, o Bitcoin é o futuro do dinheiro? O dinheiro que você usa todos os dias, ele não é tão sólido quanto parece. Ele pode perder valor, ser bloqueado ou simplesmente evaporar no meio de um caos econômico. Mas em 2008 alguém apareceu com uma ideia totalmente radical. Criar um dinheiro que não precisa de governo, banco ou autoridade para validar ele. Hoje você vai entender de um jeito simples como funciona o Bitcoin e por que ele mexeu com a estrutura financeira do mundo inteiro. O problema atual é que o dinheiro depende 100% de confiança. A gente acredita que aquela nota vale algo, porque todo mundo concorda que vale. Só que essa confiança já quebrou várias vezes. Inflação descontrolada, bloqueio de poupanças, taxas absurdas, tudo centralizado em um sistema onde poucas pessoas tomando poucas decisões pode desestabilizar a vida de milhões de pessoas. E foi exatamente depois de uma grande crise que essa alternativa surgiu. Para entender por que o Bitcoin surgiu, a gente precisa voltar lá para 2008, o ano em que o sistema financeiro mundial quebrou. Durante anos, os bancos dos Estados Unidos liberaram empréstimos imobiliários para quase todo mundo, até para quem não tinha condição real de pagar. As casas começaram a valorizar e muita gente entrou na onda, achando que era dinheiro garantido, que o valor da venda ou do aluguel era o suficiente para quitar a parcela ou a dívida. Só que quando os juros subiram e as pessoas começaram a não pagar, o castelo de cartas desmoronou. Milhões deixaram de honrar com os empréstimos, os valores das casas despencaram, os bancos ficaram desesperados, primeiro quebrou um banco, depois outro, e logo o mundo inteiro sentiu a pancada. E essa crise só mostrou o que muita gente ignorava. Quando um sistema ele é 100% centralizado, um erro de poucos pode destruir a vida de milhões. E é exatamente aqui que o Bitcoin entra na história. Enquanto o caos generalizado acontecia, alguém publicou um documento na internet propondo algo diferente. Um sistema financeiro onde ninguém tem poder absoluto, ninguém pode imprimir dinheiro, ninguém pode bloquear o teu dinheiro e tudo é registrado publicamente. Foi como se alguém dissesse, o sistema atual falhou, aqui está uma alternativa. E aquela alternativa tinha apenas 9 páginas que mudaram para sempre a história. Assinado por um nome que até hoje ninguém sabe se é uma pessoa, um grupo ou um pseudônimo, Satoshi Nakamoto. A ideia era simples e revolucionária, dinheiro de pessoas para pessoas, sem ninguém metendo a mão no meio. Mas afinal, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma moeda digital, mas ele não é só isso. É um sistema financeiro inteiro funcionando sem precisar de um único banco no meio. Pensa no Bitcoin como um livro de contabilidade gigante, cheio de páginas de registros. E esse livro é aberto, qualquer um tem acesso. Mas ao invés de estar armazenado em um único local, ele está armazenado em milhares de computadores ao redor do mundo. E esse livro se chama blockchain. Cada vez que alguém faz uma operação em Bitcoin, tipo enviar um Bitcoin para outra pessoa, essa operação entra num bloco, que é uma espécie de uma página desse livro. E quando esse bloco fica cheio, ele é fechado com um código chamado hash. E esse bloco é conectado ao anterior, formando uma corrente. E daí o nome blockchain, corrente de blocos. E se alguém tentar alterar uma transação antiga, tudo quebra, porque nada na lógica continua fazendo sentido. Como num livro, se tu destruísse a página 3, a página 4, 5 e 6 que foram escritas em cima da página 3, deixam de fazer sentido. E isso faz com que o sistema inteiro seja praticamente impossível de fraudar. Porque se alguém quisesse fraudar esse sistema, teria que alterar essa mesma página nos milhares de computadores ao mesmo tempo. Mas afinal, quem é que mantém essa rede funcionando se a gente não sabe nem quem é Satoshi Nakamoto? Esses são os mineradores. Mas vai deixando pra lá aquela ideia de alguém com uma picareta e um capacete. Esses mineradores são os computadores espalhados ao redor do mundo resolvendo problemas matemáticos extremamente complexos. E o primeiro computador que resolve um desses problemas ganha direito a uma recompensa em bitcoins. Esse processo é chamado de Proof of Work, a prova de trabalho. Literalmente trabalhar para validar o sistema. Mas então como é que o Bitcoin ganha valor? E é aqui que muita gente se confunde. No Bitcoin não existe um banco central do Bitcoin que decide quanto que ele vai valer. O preço é totalmente definido por oferta e demanda. E aqui está um dos maiores detalhes. A oferta é fixa, porque só vão existir 21 milhões de Bitcoins. Nenhum a mais, nenhum a menos. E isso é como uma obra de arte limitada. Se a demanda sobe, a oferta continua a mesma, o preço dispara. E é por isso que muitas vezes artistas são valorizados após a sua morte, porque a produção daquele tipo de arte não vai mais acontecer. A demanda vai continuar estável, enquanto a oferta vai continuar subindo, elevando os preços. E é por isso que o Bitcoin sobe e desce tanto, porque depende única e exclusivamente do interesse das pessoas. No mercado Bitcoin existem duas principais etapas, o Bull Market e o Bear Market. Traduzindo para o português, o mercado dos touros e o mercado dos ursos. O Bull Market significa um mercado totalmente otimista, quando os preços estão subindo e todo mundo acha que vai ficar milionário. Já o Bear Market é uma espécie de hibernação de um urso, onde os preços podem lentamente ou rapidamente despencar e todo mundo está extremamente negativo, pensando que todo mundo faliu. E aqui um dos pontos mais importantes do Bitcoin e menos compreendidos, que é o halving. O halving é um evento programado que acontece mais ou menos a cada 4 anos. É a Copa do Mundo do Bitcoin.
Mentira, não tem nada a ver com Copa do Mundo. A cada halving, as recompensas que os mineradores ganham por resolver problemas cai pela metade. E um exemplo simples é, em 2009, quando alguém resolvia um bloco, ganhava 50 bitcoins de recompensa. Em 2012 caiu para 25, em 2026 caiu para 12,5 e em 2024 a gente chegou até 3,12. Ou seja, a cada novo halving fica mais difícil ter novos bitcoins dentro do mercado. Uma vez que a oferta diminui, se a demanda continuar aumentando, os preços disparam. E é por isso que geralmente o halving está muito atrelado a um ciclo de alta valorização, um bull market. Então, resumindo, o Bitcoin funciona como um livro público disponível em vários computadores ao redor do mundo e quase impossível de fraudar. Ele não tem um dono específico, ele não depende de banco e nem de governo. A oferta dele sempre vai ser limitada e conforme aumenta o interesse, o preço dispara. E agora que tu já entendeu a base, vamos para uma parte bem curiosa do Bitcoin. Mas antes, não esquece, se está gostando do vídeo, deixa teu like e se inscreve que ajuda muito o canal. Lembra que eu falei do criador Satoshi Nakamoto? Até hoje ninguém faz a mínima ideia de quem seja. Se é um grupo, um pseudônimo, uma grande empresa, não se sabe. Mas lembra que todas as transações ficam públicas para qualquer um ver? Investigadores deram uma olhada e estimam que a carteira do criador do Bitcoin tenha mais ou menos guardado 1 milhão de Bitcoin. A primeira compra de Bitcoin da história foram 2 pizzas. E elas custaram 10 mil Bitcoins, lá em 2012. Hoje, essas 2 pizzas teriam custado aproximadamente 5 bilhões de reais. E aí, será que valeu a pena? O Bitcoin não é perfeito, ele é extremamente volátil, é um mercado muito incerto e não serve para todo mundo. Mas ele introduziu no mercado uma nova ideia. Um dinheiro global, transparente e sem fronteiras. Talvez o Bitcoin não seja exatamente a moeda do futuro, mas com certeza é o começo de uma conversa que está bem longe de acabar. E você, acha que o Bitcoin é o dinheiro do futuro ou só um experimento ousado? Deixa a tua opinião aqui nos comentários. E se tu gostou do vídeo, curte e me segue para continuar acompanhando.